preço do litro da gasolina aumentou cerca de R$1 desde que a Petrobras implantou a nova política de reajustes. O Procon de Porto Alegre está monitorando os valores cobrados nos postos para evitar abusos. Nós vamos conversar com a diretora executiva, Sofia Martini Vial. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, a preocupação não só dos gaúchos, mas de todos os brasileiros. A gente chegou a acompanhar em um determinado momento, nesse sobe e desce, nessa montanha russa que foi o preço da gasolina, até alguns momentos de redução. E embora, conversando com alguns, a gente passa aqui por Canoas pela BR-116, tem vários postos, conversando com alguns frentistas, eu disse, olha, teve redução semana passada, a gente tem essa informação aqui no jornal e acaba lembrando. Eu disse, mas por que não repassou? Ele disse, mas às vezes não repassam o que vem da refinaria para cá, para as bombas. Vamos tentar entender um pouco dessa dinâmica. O último levantamento, Sofia, realizado pelo Procon, e 40 postos de Porto Alegre, aponta que o litro varia entre 4,25 e 4,39. O Procon ele pode identificar abusos nisso? E como ele identifica um abuso? Bom, primeiro é importante que a gente esclareça, então, qual a função do Procon em tudo isso, né? Muitas vezes os consumidores, eles têm participado de forma ativa nessa pesquisa de preços, reclamando, denunciando, ligando para o Procon e dizendo, olha, em tal zona de Porto Alegre, nós temos a gasolina nesse valor, está muito alta, nós achamos que é muito alta. Em determinados momentos, nos últimos anos, vários órgãos, não só o Procon, mas especialmente o Ministério Público, ingressou com ações civis públicas para tentar reduzir o valor do preço do combustível. E a resposta dada pelo Poder Judiciário é de que o preço é livre e que ele não pode ser controlado. Então, nós temos dois problemas aí, acho que isso tem que ficar bem claro para o consumidor. Nós temos o órgão administrativo que está monitorando os preços e nós temos o Poder Judiciário dizendo que os preços são livres, ou seja, que cada posto pode praticar o valor que deseja. Isso não exclui o fato de que quando existe uma cartelização entre os postos, que pode eventualmente existir, que isso seja combatido pelos órgãos. O que o Procon de Porto Alegre tem feito, então? Tendo essas cartas na mesa. Primeira, de que é difícil controlar os preços porque o Poder Judiciário retira essa possibilidade, às vezes, dos órgãos de defesa do consumidor. O Procon, então, passou a fazer pesquisas toda segunda e sexta-feira em vários postos da capital. Às vezes varia o posto, inclusive, varia a zona. Normalmente ele permanece mesmo, mas a gente tenta variar. E por que a gente tem feito essa pesquisa? Para estimular a concorrência. Sim. O que a gente quer é que o posto olhe e diga, eu quero ser o destaque nessa lista. Eu quero ser o mais barato. Eu quero que o Procon mostre o meu posto para a mídia, diga que eu sou o mais barato. Sim. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que o Procon percebeu, de fato, que quando a Petrobras anuncia que há reduções, esse valor não chega ao consumidor final. A partir disso, o Procon passou a notificar postos e solicitar as notas de compra do combustível. Sim. Quando nós passamos a solicitar essa nota de compra do combustível, muitos donos de postos e até gerentes vieram entregar as notas e repetidamente reclamavam que as distribuidoras não repassavam o desconto para o posto de gasolina, que não tinha como repassar para o consumidor final. Ouvindo tudo isso e vendo as notas fiscais, de fato que o preço vinha se mantendo ou até aumentando, o Procon decidiu instaurar uma investigação contra as distribuidoras. Então, são 43, se não me falha a memória, distribuidoras investigadas e junto da investigação também está a Petrobras. Qual é o objetivo do Procon? Entender a formatação do preço do combustível, de que modo ele se formata para o consumidor, dando transparência à cadeia e dizendo para o consumidor se o valor está sendo repassado ou não para o posto de combustível. Então, nós temos essas duas ações em paralelo. O monitoramento de preço, dizendo para o consumidor onde está mais barato, o que também é vamos dizer assim, uma mão na roda, porque te indica onde mais perto da tua casa tem um valor mais baixo. E a investigação contra as distribuidoras para averiguar se aquilo que os postos estão reclamando é uma verdade, se é de fato ali o problema no repasse. Sim. Então, nós temos esses dois fatores. A outra coisa que eu acho que é importante dizer é que a política de preços ela tem trazido confusão ao consumidor. Imagina. Por que nós podemos dizer isso? A Petrobras ela vem alterando o preço do combustível quase que diariamente. Então, o consumidor ele não consegue mais se programar.
Antes, às vezes, a gente até se programava, ó, a Petrobras anunciou que nos próximos dias vai ter uma baixa no preço do combustível. Sim. Vou segurar o que eu tenho aqui e encher o tanque depois. Hoje eu não sei mais. Num dia está mais baixo, num dia está mais alto. Então eu não consigo me programar. E tenho que abastecer poucas quantidades. Me ajuda nesse raciocínio, tu que tem até mais experiência na área do consumo mesmo. Esse tipo de prática, por exemplo, essa confusão, desestimula a concorrência. Porque daqui a pouco eu desisto. Eu digo, não sei se hoje esse aqui está mais barato, aquele já não está mais barato. Eu vou botar no primeiro que tiver. Se as pessoas agem dessa forma, a concorrência ela acaba não existindo. Se eu for botar no primeiro posto que eu passar e não for olhar o preço, ou não for para pesquisa, e agora a gente pode dar uma olhada na tela, né? Essa é a última pesquisa, Guilherme, confirma para mim que está disponível no site, né? A pesquisa de janeiro, é isso? 2 de janeiro. 2 de janeiro. Então, acaba, né? Assim, faz parte da prática, é uma questão de prática cultural mesmo. A concorrência, isso passa pelo consumidor. Passa. O consumidor, a defesa do consumidor no Brasil, ela se forma justamente através dos consumidores. Sim. Então, são as donas de casa que vão lá olhar o preço da carne no supermercado, fazer as tabelinhas, né, das donas de casa, Verdade. Historicamente. Hoje, a gente precisa desse consumidor ativo. E, é claro, a gente tem muita preocupação no nosso dia a dia, mas o nosso papel enquanto consumidor é... Olhei lá na página do Procon qual é o posto que diminuiu. Pô, vamos dar um estímulo para o cara que está diminuindo o valor do combustível. Sem dúvida. Que mesmo nessa crise, né, sem ter o desconto, eventualmente, se não for repassado pela distribuidora, está fazendo um esforço para diminuir o seu lucro e oferecer um valor melhor. Eu, enquanto consumidor, eu posso estimular que este bom fornecedor permaneça no mercado. E empurrar o mau fornecedor. Exatamente. Porque se ficar com o estoque cheio, não estou vendendo, está todo mundo indo no posto do lado, eu vou ser obrigado a baixar esse preço da gasolina, senão vou ficar com as bombas cheias. Então, esse detalhe é muito importante. A gente tem até uma... Vamos botar a pergunta, Guilherme? 99588-2374, você já sabe, esse é o WhatsApp do Conexão RS para você participar. Aqui o pessoal está ajudando, aqui no município, em Alvorada, o Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre, tá 449 e aditivada 459. E há uma diferença entre os municípios. Entre os municípios. Por exemplo, eu acabo botando em Canoas, resido em Porto Alegre, mas boto em Canoas o preço é diferente. Bom, o Procon atua em Porto Alegre, só para a gente deixar claro. Esse levantamento é só sobre Porto Alegre. Exatamente. Se o empresário quiser, até para estimular, ele pode entrar em contato com vocês e fazer parte dessa lista? Pode entrar em contato. Alguns postos, no começo estavam na lista e não tem dado a informação quando a gente liga. Eles dizem, não dá para saber se é do Procon e tal. Então, às vezes, a gente vai até o posto de novo, se apresenta. Sim. E alguns ligam, eu quero participar da pesquisa. Eu quero estar nessa lista. Porque mesmo que ele esteja lá, 4399, tá ali, tem um posto. Sim. Ele está na pesquisa, tem o endereço dele, o consumidor sabe o valor. Então ele pode passar por outro mais caro no caminho e dizer, não, eu quero ir nesse que eu vi que lá na página do Procon está o valor mais baixo. Existe essa variação entre municípios. As alegações que chegam até nós é de que o valor do frete varia de acordo com o município, mesmo em quilometragem baixa de diferença. Então, essa é uma alegação, como eu disse lá no início, o Tribunal de Justiça se manifestou pela liberdade dos preços, o que também muitas vezes amarra as mãos do órgão administrativo. Sim, eu acho que dessa nossa conversa tem que ficar clara a participação do consumidor. Hoje o Procon estabelece quais canais de contato, como é que a gente pode entrar em contato e fazer parte dessa corrente em prol do nosso bolso? Bom, deixando bem claro, então, o Procon de Porto Alegre atende de um modo, o Procon estadual atende de outro. Acho que é importante a gente falar dos dois aqui. Sim. O Procon estadual atende todos os municípios que não têm Procon. E, eventualmente, dirige aquele consumidor que, digamos assim, não procurou o Procon direto da sua cidade para o seu Procon municipal. A página do Procon estadual é procon.rs.gov.br e lá tem todos os canais de atendimento. Por outro lado, o Procon Porto Alegre ele tem um site, que é esse que a gente está vendo aqui, o proconpoa.rs.gov.br, onde existe um link de reclamação online. Então, o consumidor pode fazer o formulário online, em até 10 dias ele recebe a resposta e o tratamento da sua demanda. Perfeito. A outra forma que ele pode entrar em contato é o Twitter, no @proconpoa. Ali ele vai ter um primeiro atendimento, vai ser direcionado para o protocolo oficial do órgão, mas ele vai ter o primeiro atendimento, o primeiro esclarecimento. Do mesmo modo, no Facebook, que é o Procon Porto Alegre, se ele mandar um inbox, ele tem já um pronto atendimento e um direcionamento para o protocolo formal.
E, por fim, não quero tomar todo o tempo do programa, Por favor, fique à vontade, mas é um Sofia. tema bem entusiasmante. O consumidor que está em casa e deseja reclamar de empresas grandes, varejo, enfim, ele pode utilizar um aplicativo em um site chamado consumidor.gov.br. Só baixar o aplicativo. Só baixar. Ele está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia. A nível nacional, é um aplicativo criado pelos 931 PROCONs do Brasil, em conjunto com o Ministério da Justiça. Então, ele é o canal oficial. E eu faço um apelo para o consumidor, que o consumidor utilize este canal, que é o oficial. Porque quando nós precisamos de dados de reclamação, nós não podemos olhar sites que não são oficiais. Sim. Nós precisamos de dados oficiais. Por isso, o consumidor deve utilizar os canais oficiais para reclamar das empresas. Bom, então você aí já entendeu que é um exercício de cidadania. Além de seu direito, né, de reclamar do mau fornecedor, é seu dever, porque você está contribuindo, está ajudando a tirar esse mau fornecedor do mercado. Bom, Sofia, em primeiro lugar, desejar um feliz 2018 para vocês, do PROCON, e agradecer. Sem dúvida, a gente sabe e entendeu muito bem na tua explicação inicial de que há limitações para a atuação do PROCON para que a gente tire esses péssimos fornecedores. Mas com o consumidor atuando junto com o PROCON, a gente pode ter esperança de que a coisa pode melhorar. Mas é fundamental a participação. O PROCON faz sua parte. Você precisa deixar de ser preguiçoso, às vezes, e fazer a sua reclamação. Canais são vários que a gente percebeu. Hoje, dá para imaginar que o consumidor está mais atento? Ele está pesquisando mais? Nós temos que dizer o seguinte... O direito do consumidor ele é algo cultural no Brasil. Até pouco tempo atrás se tinha uma pesquisa para saber qual era a lei mais conhecida no Brasil. E o Código de Defesa do Consumidor ele ficava muito próximo à Constituição Federal. Então, ele é um código conhecido, ele é um exercício de cidadania e o consumidor ele tem exigido mais qualidade e mais transparência nas relações, em todas as relações. Que bom. Então, e acho 2018 seja assim, cada vez mais. Tomara. Obrigado, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada.